Fala, seus lindos, como é que vocês estão? Davi Azevedo aqui de novo. E olha só, esse final de semana tem um evento monstruoso, que não teve de nível técnico no final de semana passado, deve ter nesse. Esperamos que tenha, né? Duas disputas de cinturão, evento numerado UFC 284, a luta principal, Islam Makhachev contra Alexander Volkanovski, Alexander the Great. Vamos dar uma olhada em todas as lutas, card preliminar e card principal sem demora, não vamos ficar enrolando, mas opa, vinheta, vai! Agora sim, bora pra tela! E a primeira luta do evento já tem um russo contra um brasileiro, hein? Zubaira Tukhugov vai enfrentar o brasileiro Elvis Brener. Vamos falar primeiro aqui do russo. Zubaira Warrior Tukhugov, 20 vitórias, 5 derrotas e 1 empate. São 7 vitórias por nocaute, 1 por finalização e 12 por pontos. Suas derrotas foram um nocaute, 1 finalização e 3 por pontos. O Zubaira, ele é bem inconstante, para falar a verdade. Ele tem só 2 vitórias nas últimas 5 lutas. São 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Ele vem de vitória contra o Ricardo Ramos. Antes disso, ele perdeu para o Hakim Dawodu. Vai enfrentar o brasileiro Elvis Brener Oliveira. São 13 vitórias e 3 derrotas do Elvis. 1 por nocaute, 11 por finalização e 1 por pontos. Suas 3 derrotas foram por pontos. Nunca foi nocauteado, nunca foi finalizado. Ele que vai estrear no UFC, vem de 2 vitórias seguidas. Vitor Nunes e Adilson Ramos Silva, mas agora é que ele vai entrar e vai lutar em alto nível pela primeira vez no UFC. As odds para essa luta estão dando o Zubaira Tukhugov muito favorito, 1,18 contra 5,5 do Elvis Brener. O mercado acreditando muito no Zubaira, porque o Zubaira, apesar de estar bem inconstante, já luta há bastante tempo no UFC. Ele estreou no UFC em 2014, então já está há bastante tempo lutando em alto nível, enquanto o Elvis vai fazer a sua luta mais difícil da carreira até o momento. Bom, eu acredito que essa vai ser uma luta bem difícil para o brasileiro, vai ser complicado ele vencer, mas ele não vai vender barato. Então eu acho que o Tukhugov deve vencer essa luta por decisão. Não vai nocautear, não vai finalizar. E se vacilar, vai tomar uma chave de braço, uma guilhotina ali, pode ser finalizado. Vamos ficar de olho nesse brasileiro aí. Mas eu acho que o russo deve ganhar por pontos. Vamos dar uma olhada na segunda luta agora. Na segunda luta do card preliminar, a gente tem o Shane Young contra o Blake Bilder. Um neozelandês contra um americano. Vou falar primeiro do Shane Sugar Young. 13 vitórias e 6 derrotas, 6 vitórias por nocaute, 4 por finalização e 3 por pontos, 1 derrota por nocaute e 5 por decisão. O Shane que vem de 2 derrotas seguidas no UFC, Ludovic Klein e Omar Morales tem só 2 vitórias nas últimas 5 lutas. Chegou a enfrentar o Alexander Volkanovski na sua estreia no UFC, mas isso foi lá em 2017. Então, dentro do UFC, ele tem 3 derrotas e só 2 vitórias. Vai enfrentar o Blake Bilder, que tem 7 vitórias e 1 empate, nunca perdeu, nocauteou uma vez, finalizou 4 e venceu 2 por pontos. O Blake, que vem de um Contender Series, ele venceu em agosto do ano passado o Alex Morgan por finalização e vai estrear no UFC agora. As odds para essa luta mostram um leve favoritismo para o Shane Young, odd 1,77 contra 2,22 para o Blake. Então o mercado, apesar de entender que o Shane é o mais experiente, é o mais experimentado aqui, não está subestimando o Blake Bilder não. Até porque o Shane não vem de uma sequência boa de vitórias, né? Essa luta aqui eu vou de azarão. Eu acho que o Blake vai encaixar o seu jogo, vai conseguir encurtar, vai amarrar e vai finalizar essa luta, hein? Blake por finalização. Vamos ver a próxima. Próxima luta, luta do peso palha feminino. Luca Lockboom contra Elise Reed. Vamos falar primeiro aqui da Lockboom, que na verdade se chama Kontlak Sufisara, tá? Mas o apelido dela é Luma Lockboom e a gente trata como nome, ela é tailandesa. Então fica difícil a gente ficar chamando ela de Sufisara ou Kontlak. Vamos de Loma.
A Loma tem 7 vitórias e 3 derrotas, uma vitória por nocaute e 6 por pontos. Suas derrotas foi uma finalização e 2 por pontos. A Loma que vem de vitória contra a Denise Gomes no UFC, venceu por decisão unânime. Dentro do UFC, nas últimas 5 lutas, ela tem 3 vitórias. Perdeu para a Lupita Godinez, a Lupe que, se duvidar, ela luta amanhã ainda. E para Angela Hill. A americana tem 6 vitórias e 2 derrotas na carreira. 2 vitórias por nocaute e 4 por decisão. Suas 2 derrotas foram por nocaute. Ela que vem de vitória contra a Melissa Martinez. Em setembro de 2022 venceu por decisão unânime também. E também tem 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas 5 lutas. Perdeu para Sam Hughes e para Sijara Eubanks, mas venceu Hillary Rose, Corey McKenna e na última luta Melissa Martinez. Nessa luta aqui, a Lock Boom, ela tem um bom favoritismo por odds de 1.32 contra 3.95 da Elise Reed. Essa luta eu acho que vai até o final e a Loma realmente deve vencer essa luta por pontos. Ela vai amarrar, vai enrolar, vai encaixar o seu jogo e eu acredito que a americana não vai ter muita chance contra a tailandesa não. Então, Loma por pontos aqui. Vamos ver a próxima. Próxima luta, luta do peso pena. Jack Jenkins contra Don Shaimes. Falar primeiro aqui do Jack Jenkins, australiano. 10 vitórias e 2 derrotas. 5 vitórias por nocaute, 3 por finalização e 2 por pontos. Suas 2 derrotas foram por finalização. Vai enfrentar o Don Shaimes ou Chambliss. 12 vitórias, 4 derrotas. 8 vitórias por nocaute, 2 por finalização e 2 por pontos. Uma derrota por nocaute, 1 por finalização e 2 por pontos. Ele que vem de derrota contra o Sodiq e o Suf no UFC Fight Night em outubro de 2022, que foi sua única luta na organização, então estreou com derrota. O Jack Dennis vem de um Contender Series, venceu o Fred Emiliano Linares lá por nocaute no finalzinho do 3º round. Eu não tinha falado sobre o Jack, sobre as lutas dele ainda. E as odds para essa luta estão dando Jack Jenkins bem favorito, com odd 1,30 contra odd 4 para o Don Shaimes. Ao que tudo indica, na minha opinião, o Jack realmente deve vir para cima já querendo arrancar a cabeça no começo e o seu adversário não deve conter essa pressão. Vai ser nocauteado, hein? Escuta o que eu tô te falando. Vamos para a próxima luta. Acho que eu me empolguei agora, hein? Vamos para a próxima luta? Próxima luta, luta do peso leve, mais um australiano, Jamie Mullarkey, contra o argentino Francisco Prado. Vamos falar primeiro aqui do Jamie, o australiano. 15 vitórias e 5 derrotas, 10 vitórias por nocaute, 3 por finalização e 2 por pontos. Suas derrotas foram 3 nocautes e 2 por pontos. O Jamie que vem de vitória contra o Michael Johnson, venceu por decisão dividida. Uma luta bem questionável em julho do ano passado. Ele que tem 3 vitórias nas últimas 5 lutas, perdeu para o Jalin Turner e para o Fares Zian. São as únicas derrotas que ele tem nas últimas 5 lutas. Venceu Kama Worth, Devonta Smith e na última luta o Michael Johnson. Vai enfrentar o argentino que está estreando agora no UFC. Ele que vem do Samurai Fight House, vem de uma sequência absurda de 11 vitórias, porque só tem vitória na carreira. Francisco Prado nunca perdeu, são 11 vitórias e nenhuma derrota. 5 vitórias por nocaute, 6 por finalização. O argentino é brabo mesmo e vai estrear agora no UFC. As odds estão dando um belo favoritismo para o Mullarkey, 1.41 contra 3.35 do Francisco Prado. O mercado acreditando na vitória do Mullarkey, mas eu acho que o argentino vai vir para dar trabalho, hein? Vai ser uma luta de trocação franca com 2 caras com mão pesadíssima. E olha só, eu acho que o argentino leva essa, hein? Eu tô torcendo para o australiano também, porque a gente não costuma torcer para o argentino. Mas eu acho que o argentino vai nocautear nessa, hein? Vamos ficar de olho. Próxima luta. Mais um australiano, mais um brasileiro. Luta do peso mosca, Shannon Ross contra Cleidson Rodrigues. Vamos falar do australiano primeiro. 12 vitórias e 6 derrotas, 6 vitórias por nocaute, 1 por finalização e 5 por pontos. 2 derrotas por nocaute, 1 finalização e 3 decisões. Ele que vem de um Contender Series onde ele foi nocauteado. Tá? Ele perdeu em agosto de 2022 para o Vinícius Salvador. Mesmo assim, foi contratado, mas ele não venceu o Contender Series, o Shannon Ross. Vai enfrentar o Cleidson Rodrigues, o KR. 7 vitórias e 2 derrotas na carreira.
3 vitórias por nocaute, 2 por finalização e 2 por pontos. Suas 2 derrotas foram por decisão. Ele que vem de derrota para o CJ Vergara na estreia dele no UFC. Ele venceu um Contender Series, venceu o Santo Curatolo. E aí na sua estreia pegou o CJ Vergara, perdeu por decisão dividida. Então foi uma luta bem equilibrada do KR. Nessa luta aqui o KR é bem favorito com odd de 1.34 contra 3.85 do Shannon Ross. O mercado acreditando bastante no Cleidson. Bom, eu acho que vai ser uma luta bem difícil para o brasileiro, mas ele deve vencer. Ele vai tentar nocautear, não sei se ele vai conseguir, mas por pontos ele vai levar essa luta, então vai dar Brasil. Próxima luta. Luta do peso pena, o australiano Joshua Culibao, ou Josh Culibao, o Cuia, vai enfrentar o americano Meusic Baghdasaryan Degan. Vou falar primeiro do australiano, que tem 10 vitórias, 1 derrota e 1 empate, 5 vitórias por nocaute e 5 por decisão. Sua única derrota foi por nocaute. O Culibao, que vem de 2 vitórias seguidas. Na sua última luta em junho de 2022, venceu Seung Woo Choi, que a gente viu lutar semana passada. Ele tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas 5 lutas. Vai enfrentar o Baghdasaryan, que tem 7 vitórias e 1 derrota, 5 vitórias por nocaute e 2 por decisão. Sua única derrota foi por finalização. Ele que vem de uma sequência grande de vitórias. Ele tem 7 vitórias e 1 derrota. Ele perdeu a primeira luta na carreira como profissional e venceu as outras 7. Venceu um Contender Series no ano de 2020. 2021 venceu Colin England por nocaute e em 2021 venceu Bruno Souza por decisão unânime. Então ele está 2-0 dentro do UFC. Essa luta aqui a gente tem um baita equilíbrio por odds aqui. Josh Culibao 1.98, Baghdasaryan 1.95, ou seja, estão empatados tecnicamente por odds os dois lutadores. É uma luta bem 50-50, mas eu acho que o Baghdasaryan vai levar essa luta por pontos, hein? Vai levar na decisão. Vamos para a próxima luta. Próxima luta, luta do peso meio pesado, Tyson Pedro contra Modestas Bukauskas. Falar primeiro aqui do Tyson Pedro, australiano, 9 vitórias, 3 derrotas, 4 vitórias por nocaute, 5 por finalização. E as suas derrotas, 1 nocaute, 1 finalização e 1 decisão. Tyson Pedro, que vem de 2 vitórias seguidas, a última contra o Harry Hunsucker. Tá? As 2 vitórias foram por nocaute, venceu o Isaac Villanueva antes disso. Vai enfrentar o Modestas Bukauskas, da Lituânia. 13 vitórias, 5 derrotas, 9 vitórias por nocaute, 2 finalizações e 2 por pontos. Perdeu 3 por nocaute, 1 por finalização e 1 por pontos. Ele que vai fazer a sua reestreia no UFC. Ele já participou do UFC, fez 4 lutas, venceu 1 e perdeu 3. Foi mandado embora, foi para o CW, para o Cage Warriors. Venceu 2 lutas lá e agora está voltando para o UFC, o Modestas Bukauskas. Essa luta, o Tyson Pedro é bem favorito por odd 1.45 contra 3,15 do Modestas Bukauskas. Na boa, eu acho que o Tyson Pedro vai passar por cima do Bukauskas, não vai tomar conhecimento, vai nocautear o menino e rápido, viu? Vamos ver a próxima. Mais uma luta do peso meio pesado, Jimmy Crute vai enfrentar Alonso Menifield. Vamos falar primeiro do australiano aqui, Jimmy Crute, The Brute. 12 vitórias e 3 derrotas na carreira, são 5 vitórias por nocaute, 4 por finalização e 3 por pontos. Suas derrotas foram 2 nocautes e 1 finalização. Ele que vem de 2 derrotas seguidas, tem 2 vitórias só nas últimas 5 lutas. Perdeu para o Anthony Smith em 2021 e para o Jamahal Hill em dezembro de 2021 também. Foi abril e dezembro de 2021 e já está há mais de 1 ano sem lutar. O Jimmy Crute vai enfrentar o americano Alonso Atomic Menifield. 13 vitórias e 3 derrotas. O Menifield que venceu 10 por nocaute, 2 por finalização e 1 por pontos. Suas derrotas foram 1 nocaute e 2 por pontos. Ele que vem de 2 vitórias seguidas, tem 4 vitórias nas últimas 5 lutas, perdeu apenas para o William Knight, que ele levou até o final e perdeu por decisão unânime. Vem de 2 nocautes, Askar Mozarov e Misha Cirkunov na última luta. As odds para essa luta estão dando o Jimmy Crute favorito 1.58 contra 2,68 do Alonso Menifield. Sei lá, hein? Mercado dando um favoritismo pro Jimmy Crute, mas eu só vejo o Alonso Menifield nocauteando esse cara. Vamos ficar de olho. Posso estar enganado, mas eu acho que o Alonso pode ganhar essa, hein?
Vamos ver. Próxima luta. Luta do peso gordinho agora. Peso pesado. Justin Tafa contra Parker Porter. Justin Tafa, o australiano que tem 5 vitórias e 3 derrotas. Suas 5 vitórias foram por nocaute. Perdeu uma por nocaute e 2 por pontos. Ele que vem de vitória contra o Harry Hunsucker em dezembro de 2021, mais de um ano parado. Mas tem só 2 vitórias nas últimas 5 lutas. Venceu também o Juan Adams, mas perdeu para o Johan de Castro, Carlos Boi Felipe e Jared Vanderá. Vai enfrentar o Parker Porter, americano, que tem 12 vitórias e 7 derrotas, 5 vitórias por nocaute, 3 por finalização e 4 por pontos. Perdeu 3 por nocaute, 3 por finalização e 1 por pontos. Ele que vem de derrota, foi finalizado pelo Jailton Malhadinho, o que tá tudo bem, né? Mas ele tem 3 vitórias nas últimas 5 lutas. Venceu Alan Baldu, Chase Sherman, Josh Paris e aí perdeu pro Chris Daukaus. Essa luta aqui também tá bem equilibrada. Justin Tafa odd 1.84 contra 2.14 pro Parker Porter. Então o mercado botando uma fé no Justin Tafa. Eu vou com o mercado nessa. Justin Tafa vai nocautear, hein? E não vai demorar não. O menino é brabo. Vamos ver a próxima. Próxima luta, luta do peso meio médio, Jack Della Maddalena contra Randy Brown. Vamos falar de novo primeiro do australiano, porque esse UFC aqui só tem australiano. O Jack Della Maddalena tem 13 vitórias e 2 derrotas na carreira, 11 vitórias por nocaute, 1 por finalização e 1 por pontos. Suas 2 derrotas foram um nocaute e 1 finalização. O Jack que vem de uma sequência incrível de vitórias. Ele que perdeu suas 2 primeiras lutas como profissional, depois não perdeu mais. Dentro do UFC, ele venceu um Contender Series contra o Andy Lusa, e aí dentro do UFC ele tem 3 lutas e 3 vitórias. Pete Rodrigues, Ramazan Emeev e Danny Roberts em novembro do ano passado. Vai enfrentar o Randy Brown, Randy Rude Boy, jamaicano que tem 16 vitórias e 4 derrotas, 6 vitórias por nocaute, 5 por finalização e 5 por pontos. Suas derrotas são 2 nocautes, 1 finalização e 1 por pontos. Ele que vem de 4 vitórias seguidas também. Venceu Alex Cowboy, o Jared Gooden, Kalin Williams e na última luta venceu Massaranduba, Francisco Trinaldo, em outubro do ano passado. Para essa luta, o Jack Della Maddalena é bem favorito por odd 1.37 contra 3.6 do Randy Brown. Assim, eu também acredito em vitória do Jack Della Maddalena. Eu também acho que ele vai vencer, concordo com o mercado, mas na boa. Essa odd do Randy Brown eu acho que está muito alto, hein? Acho que não é para tudo isso não, esse favoritismo aí. Vamos ficar de olho aí no scalping no Randy Brown ou qualquer coisa do tipo, porque ele não vai entregar isso fácil não, hein? Cuidado, mercado. Estamos de olho, se você precificar mal, a gente leva o seu dinheiro embora. Vamos para a próxima. E agora vamos para uma luta de cinturão, valendo o cinturão interino do peso pena, Yair Rodrigues contra Josh Emmett. Falar primeiro do Yair El Pantera Rodrigues, mexicano, 14 vitórias, 3 derrotas e um no contest. São 5 vitórias por nocaute, 3 por finalização e 6 por pontos. Suas derrotas foram 2 nocautes e 1 decisão. O Yair que vem de vitória contra o Brian Ortega, nocauteou ele ainda no finalzinho do primeiro round. Mas nas 5 últimas lutas ele tem 3 vitórias, 1 derrota para o Max Holloway e um no contest com o Jeremy Stephens. A luta foi considerada no contest por causa de um dedo no olho lá que machucou em 2019 e então não teve campeão. Vai enfrentar o Josh Emmett, que tem 18 vitórias e 2 derrotas, 6 vitórias por nocaute, 2 por finalização e 10 por pontos. Perdeu 1 por nocaute e 1 por decisão. Ele que vem de uma sequência de 5 vitórias seguidas. Calvin Kattar, Dan Ige, Shane Burgos, Mirzak Bektik e Michael Johnson. O menino vem embalado. Mas o mercado não vem tão embalado quanto ele não, hein? Não vem tão empolgado com o Josh Emmett. Está dando a odd de 2.68 para ele contra 1.58 para o Pantera Yair Rodrigues. Eu acho que o Yair vai vencer essa luta, ou nocauteia ou leva até o final. Acho difícil levar até o final. Ele vai conectar bons golpes, vai conseguir nocautear o Josh e vai ficar com esse cinturão aí interino por enquanto, hein? Até o campeão voltar, pelo menos. Por enquanto vai ser dele. E agora vamos para a última luta da noite. Aí o bicho vai pegar, hein? Vamos ver? Última luta da noite, luta principal da noite, luta do peso leve. Luta valendo o cinturão do peso leve, uma super luta.
O campeão do peso pena tá indo tentar ficar com 2 cinturões. Islam Makhachev vai fazer sua primeira defesa de cinturão contra o Alexander Volkanovski. Vamos falar um pouquinho aqui do Islam. Ele que é russo, do Daguestão, 23 vitórias e só uma derrota na carreira. São 4 vitórias por nocaute, 11 por finalização e 8 por pontos. Sua única derrota foi um nocaute. Ele que vem de uma sequência absurda de vitórias, a última delas sobre o Charlinho Oliveira, o Charles do Bronx, que foi quando ele tomou o cinturão. E agora ele vai fazer sua primeira defesa contra o Alexander Volkanovski, Alexander the Great. 25 vitórias e só uma derrota na carreira também. Ele que também vem de uma sequência linda de vitória, não perde uma luta desde 2013, são 10 anos de invencibilidade. A última vitória contra o Max Holloway. Antes disso venceu o zumbi coreano, Brian Ortega, e Max Holloway mais um monte de vezes, que ele gosta de bater no Max Holloway. As odds para essa luta estão dando o Islam super favorito, 1.26 contra 4.8 do Alexander Volkanovski. Essa luta eu tô com o mercado, o Islam super favorito, vai encurtar, vai levar pro chão, e aí levou pro chão, queridão. Não tem o que fazer, o cara engole e aí é bater ou dormir até o dia seguinte. E aí, o que você achou das análises? O que você acha que vai acontecer nessas lutas? Deixa aqui nos comentários, não se esquece de curtir, deixar o seu like aí, se inscrever no canal, ativar as notificações e a gente se vê depois do evento. Eu sempre gravo um vídeo pós-evento para falar um pouquinho as minhas impressões da luta, então não perco. Um abraço, os